Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, aquele podcast que traz dicas úteis e práticas para você colocar na sua gestão condominial, síndico e gestor condominial. Você sabe, a gente sempre traz aqui pessoas da área, fornecedores, mas às vezes a gente gosta de inovar, trazer pessoas diferentes, mas sim, que são especialistas na sua área, que falam com propriedade. E, claro, também vai te ajudar muito. Hoje, um tema importante: saúde da criança. Quem a gente poderia trazer? Que tal um médico pediatra? Como eu tenho que agir em alguns casos de crianças que são neurodivergentes? Como eu tenho que agir até o meu lado como pai, como mãe? Como eu lido com meu filho que fica muito tempo na tela? Será que é saudável ele ficar lá no celular? E entre outros assuntos, que eu vou ser aqui seu representante. Eu vou perguntar tudo que você quiser. Eu tenho várias perguntas hoje aqui para o meu convidado especial. Ele vai sair daqui cansado. Até a produção já saiu aqui, ó, perguntando também. Então vamos lá. Recebam com muito carinho Fabrício Battistoni, ele que é médico pediatra e educador digital em saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício. Obrigado, prazer te amigo. receber. Eu que agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre assuntos que interessam justamente aquelas pessoas que moram em condomínios, prédios e para tratar as crianças melhor, né? Com certeza. Com certeza. A gente gosta muito de história, Fabrício. Então a gente queria conhecer mais sobre você. Você sempre sonhou em ser médico, sempre trabalhar com criança. Como começa a tua jornada? Forrest Gump? não nem tanto, vamos fazer um Forrest Gump? Não, mentira. Eu nasci no interior de Minas, numa cidade muito pequena, chama Resplendor. A última eleição, para vocês terem uma ideia, o vereador mais votado teve 680 votos. Então, é uma cidade muito pequena. Uma metrópole. Não, megalópole. A região metropolitana de Resplendor abrange ali Governador Valadares, são tudo satélites. E eu estudei numa escola de lata, uma escola de containers, escola pública. E desde cedo, a minha mãe fala, né, que eu dizia que eu queria ser médico. Não dizia que eu queria ser pediatra, mas que eu queria ser médico. Então, desde muito cedo, eu dizia isso. E as minhas professoras da escola de lata foram as pessoas que mais me incentivaram a estudar. E hoje eu tenho fotos delas e elas me mandam mensagem e tudo mais. São heroínas, cara. Elas compraram a ideia de que não é a estrutura que vai definir o que aquele aluno vai ser no final, mas sim o contato e aquilo que elas transmitirem para aquele aluno. E isso me molda até hoje. Não é a beleza, a infraestrutura que vai mudar as coisas. O que muda são as pessoas. Se você tiver contato com uma pessoa que quer te ensinar, você vai lembrar dela pro resto da vida. Então, se eu te fizer um exercício agora que eu faço no consultório, com as mães, às vezes, com muita insegurança na hora da amamentação, eu falei, tem que ensinar o neném a mamar. O neném nasce sabendo sentir fome, mas ninguém ensinou ele a mamar. Aí ela fala, mas eu também não sei como é que eu ensino o neném a mamar. Eu falo, olha, faz um exercício comigo. Pensa numa professora que você lembra dela com muita afetividade, assim, muito afeto. Tá, pensei. Essa pessoa, essa professora não era a que mais sabia, não era aquela enciclopédia ambulante, mas era com certeza aquela que pegava na sua mão e explicava, reexplicava e mais uma vez explicava até que você conseguisse aprender a lição. Isso é ser um bom professor. E eu tentei trazer isso para a pediatria posteriormente, quando eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e
tentar traduzir a linguagem médica dentro do consultório para que o paciente saia dali não só sabendo o CID, o diagnóstico da criança, mas sabendo exatamente o que está acontecendo dentro do corpinho dela e como eles podem ajudar, né? Então, essa é a minha história, uma história de quem veio da escola pública, estudou em universidade pública, e hoje assume uma filosofia de trabalho dentro da medicina, que é tentar traduzir toda a dificuldade da linguagem médica de uma forma que as pessoas entendam. Ter essa conexão com o paciente. Exato. Você acha que é algo que se perdeu? Perdeu muito. Perdeu por vários motivos. Perdeu porque a medicina, durante as últimas 2, 3 décadas, ficou muito mercantilizada. Então, a valorização do profissional médico foi cada vez baixando. Então, os médicos, para conseguirem se manter filho na escola, manter as contas em dia, eles começaram a ter que ganhar no volume. Então, toda vez que você aumenta volume de atendimento, a tendência é você diminuir a qualidade. Então, isso é uma tendência em qualquer área, talvez, de trabalho, mas, sobretudo, quem trabalha com gente. Toda vez que você tem que aumentar volume, a tendência é diminuir qualidade. E isso a gente tem visto muito no atendimento médico. Então, jornadas longas de trabalho, metas de produtividade muito grande, e isso tem feito, seu filho tem isso, toma isso, vamos lá. Mas, doutor, o senhor pode me explicar? Não pode, não tem tempo para te explicar. Próximo. Virose. Tudo é virose, né? Essa é a palavra que eu tenho, assim, arrepia até os cabelos da costeleta. Falar em virose. Não. Estado viral, os mais chiques. Estado viral. Eu acho que a criança merece que eu explique para o pai e também explique para a criança. Uma criança maiorzinha, como as suas filhas, por exemplo, quando elas estão doentinhas, eu não dou o remédio, o diagnóstico só para a mãe. Eu também explico para a criança, olha, você vai precisar tomar remedinho, tá? Não é gostoso, mas é para você ficar bem, tá tudo bem? Porque não adianta eu ter uma comunicação eficaz com os pais e não ter uma comunicação eficaz com a criança. No final de contas, ela é o objeto do meu trabalho. Então, algumas pessoas já me criticaram uma vez assim, poxa, eu fui na consulta com o doutor Fabrício, mas ele olhou mais para o meu filho do que para mim. Eu li a crítica e falei assim, graças a Deus, que era essa a minha intenção mesmo. O meu objeto de trabalho é a criança. Então, eu olho para a criança na hora que ela entra na porta do consultório, eu já estou avaliando o tônus, o relacionamento que essa criança tem com os pais. Ela está se relacionando bem? Ela está arredia? Eu vou precisar me aproximar de uma certa forma ou não? Então, isso tudo é forma de comunicação não verbal, mas que ajuda a comunicar para a criança uma segurança e credibilidade naquilo que a gente faz. Uhum. Engraçado que você falou, eu me lembrei, aqui em Campinas mesmo, eu levei a Zoia, menorzinha, porque ela tinha uns 2 aninhos, e teve um probleminha no dente, levei ela num consultório odontológico, e tinham 2 portas na entrada do consultório, tinha do pai, e tinha uma pequenininha. Tinha uma pequenininha do neném. Eu fiquei tão assim, eu não acredito. Aí todo mundo entrou e falou, agora vamos esperar ela entrar. Aí ela abriu a portinha dela. Aí é legal. Eu falei, é esse o caminho de olhar no olho da criança, de explicar, de conversar. Isso. E aí eu pensando agora, você falou, tenho as minhas meninas, tenho uma aí com 4 anos, uma com 11, tem a de 19, mas tem uma aí que vai mais no pediatra, uma ainda tem as 2 aí pelo menos uma vez ao ano. Até os 18 até os 18, pediatra, isso. Tá? Mas aí como um pai, e o pai é pior nisso do que a mãe, o que o pai tem que a gente tem que esperar numa consulta com o pediatra?
É só aquela questão de pesar, de medir? O que envolve mais essa consulta? Essa é uma pergunta crucial que às vezes os próprios pais não sabem. Hoje eu atendi 25 crianças. Na hora que nós estamos fazendo aqui esse bate-papo, eu já atendi mais de 25 hoje, e alguns foram consulta de rotina. E depois de cumprimentar a criança e a criança sentar e tudo mais, eu pergunto: e aí, como eu posso ajudar? É rotina. A queixa é essa, é rotina. E aí eu tenho que traduzir. O que é a rotina? Então, dentro da consulta pediátrica de rotina, aquela consulta que não é uma consulta de emergência, nada, primeiro a gente tem que conhecer a história dessa criança. Se for uma primeira consulta, o que ela traz de bagagem de história? Ela tem alguma doença prévia, ela faz uso de algum medicamento, ela tem alguma necessidade especial, ela já passou por algum momento recente, imediatamente, ou um pouquinho antes, né, no período do último ano, teve doente ou não, registrar tudo isso no prontuário para eu criar uma história da criança. A partir do momento que eu tenho uma história, eu já começo a planejar na minha cabeça aonde que eu vou focar no meu exame físico, que é a segunda etapa da consulta de rotina. Depois de colher a história da criança e montar essa história na minha cabeça, ok, vamos ver como essa história se materializa na minha frente com aquela criança. Então, exame físico em pediatria é sempre exame completo, da cabeça até o dedão do pé. Não tem aquela história, a medicina do pronto-socorro, está com dor de garganta, abre só o bocão. Não, vamos ver o ouvido, vamos olhar lesão de cabelo, couro cabeludo, pescoço, tônus muscular. Se for bebê, se a atitude desse bebê é simétrica, ou se ele está com um lado mais diferente do que o outro. Depois que termina esse exame físico, volta a criança para o lado da mamãe, eu volto para a minha mesa, registro o exame, e aí eu vou fazer a mágica de somar história e exame físico. E a partir daí eu faço uma hipótese diagnóstica. Essa criança está saudável, não está saudável, eu preciso de algum exame complementar para eu fechar o diagnóstico dela, porque nem sempre eu preciso de exame complementar. A maioria das doenças em pediatria são de diagnóstico clínico. A gente conversando, fazendo as perguntas certas, a gente mata a charada sem precisar ir no laboratório furar a criança, que a maioria delas, até onde eu sei, não gosta de agulha, né? Agulha não, pelo amor de Deus. Não. E o duro é quando ela acha que vai passear e era vacina. Então, ainda tem pegadinha, ainda tem para fazer essa pegadinha com a criança. Poxa, então, assim, a gente junta história, junta exame físico e faz hipótese diagnóstica. Se precisar exame complementar, a gente solicita. E aí a gente vai dar uma devolutiva para essa mãe e para essa criança. Ó, a avaliação dela, ela está assim, o peso está assim, a estatura, ela precisa disso, se precisar de algum medicamento, algum tipo de suplementação. E a gente, por fim, toda consulta pediátrica tem que terminar com prevenção de acidentes. Medicina, principalmente dentro da pediatria, não é só cuidar do que está acontecendo hoje, é também se antecipar para algo que pode estar prestes a acontecer. Um exemplo, uma criança, bebezinha entre 2 e 4 meses, eles ganham uma habilidade sensacional de rolar, que para nós é uma bobagem, mas o bebê, quando aprende a rolar, ele ganha um risco sensacional de cair da cama. E eu fiz uma tese assim, que eu mandei para o New England Journal of Medicine, quase concorrendo ao Prêmio Nobel de Medicina. Eu descobri uma coisa sensacional, cara. Criança só cai da cama quando frequenta a cama. As crianças que não frequentam a cama não caem.
E aí a gente tem que orientar a mãe. Mãe, olha, seu neném já sabe rolar. Sabe o que você tem que fazer da agora em diante? Não põe esse neném na cama, nem dormindo, nem acordado, nem na companhia do pai, nem da mãe, nem com travesseiro, nem com almofada, porque ele tem risco de cair. Quem brinca com o perigo dá mole pro azar. Uhum. Isso é prevenção de acidente. E para cada faixa etária, nós temos uma instrução, né? E aí a gente termina a consulta com esse fechamento e já programando a próxima consulta de acordo com a faixa etária. Uhum. Com a tua experiência, e eu sei que existe, talvez você me fale assim, não existe certo e errado, são desafios, mas tem alguns pontos que com a tua experiência, atendendo crianças todo dia, lidando com os pais, pensar num top 3. Quais os 3 principais erros quando a gente fala de pai e mãe em relação aos filhos, na criação, no jeito do... Por exemplo, você já falou um assim, talvez não seja o principal, mas deixar na cama, dar essa sopa pro azar. Sopa pro azar que fala? Dá mole. Dá mole. É. Não me fala. Para mim, assim, a primeira coisa, o primeiro erro que os pais cometem é achar que eles nascem prontos. Ninguém nasce pronto. Quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. E não importa se quem está nascendo é o seu terceiro filho, o seu quarto filho, ou o seu quinto filho. Ah, mas já é o quarto neném. Tá bom, quantas vezes você já foi pai desse neném? Ah, só uma vez. Então é pai pela primeira vez. Então você vai ter que aprender a ser pai daquela criança. Você vai ter que aprender a ser mãe daquela criança. E cada criança tem suas peculiaridades. Então, quando os pais também não se põem na situação de alunos, de aprender como que essa criança é, como é que ela vai se desenvolver, como é que é a personalidade dela, como é que eu posso moldar a personalidade dela. As crianças não são iguais, senão seria xerox, não trabalha com fotocópia, não trabalha, cada criança é única, é singular. O segundo erro que os pais mais cometem é achar que os problemas sempre vão acontecer com o filho do vizinho, mas com o meu não vai acontecer. Então, principalmente tocando no assunto de prevenção de acidente, quase toda semana eu tenho uma criança que caiu da cama do sofá. Mesmo eu sendo altamente enfático na prevenção e explicar que não é para colocar na cama, não é para colocar no sofá, quase toda semana eu tenho uma criança que a mãe me manda mensagem, caiu, tá aqui, o que eu faço agora, tal. Tá bom, agora tem que ir para o hospital, fazer o quê? Agora tá passando aperto, né? Às vezes é já à noite, eu não consigo ver, não consigo dar o atendimento, nem nada. Mas esse excesso de confiança de que a informação sempre vai servir para o filho do vizinho, mas não vai servir para o meu. E o terceiro erro é quase o oposto do segundo. É achar que tudo que serviu de bom para o filho do outro vai também servir para o meu. Ah, mas o filho da comadre, da vizinha, da minha madrinha, tomou o remédio XYZ e ficou maravilhoso. Ok, mas ele não é o seu filho. Mas o filho, a filha da fulana, nessa idade, ela já cantava isso, tocava aquilo. Falei, pois é, o meu primo assoviava o hino nacional. E eu não. Porque cada criança é diferente. Então, levar expectativas ou ignorar as necessidades que a criança tem é um erro, e trazer expectativas excessivas de fora, de outras experiências, também é um erro que causa sofrimento nas famílias. Outro dia você falou até de assoviar, de não sei o quê. Outro dia eu falei com uma criança, as meninas estavam falando sobre uma amiguinha, assim. Algo assim. Mas elas falam da agenda da criança. E a agenda, eu tive a sensação de que a agenda da criança era mais agitada do que a minha. Existe isso, uma crescente? Você considera um erro dos pais
como uma forma de considerar muitas coisas, para achar que até coisas que ele não fez quando era criança. Então, assim, a criança tem judô às 9, tem a escola, não sei que horário, depois tem inglês, tem francês, tem balé. Isso é saudável? Não, isso é absolutamente doentio. Isso é entender que nós estamos criando o nosso filho para o mercado de trabalho. Nós não criamos o nosso filho para o mercado de trabalho. Nós criamos os nossos filhos para a vida, para encarar a vida bem, para enquanto eles estiverem no ninho, a gente vai dar todo o suporte, mas conscientes que daqui a um tempo o nosso ninho vai ficar vazio porque eles vão para a vida. Só que tem os pais que eles estão sempre pensando, eu vou matricular meu filho na escola tal, porque lá prepara melhor para o vestibular, vou colocar a criança no inglês, no francês, no espanhol, porque eu quero ou eu sonho que ele faça um intercâmbio um dia, para ele ser um grande executivo numa empresa. E hoje eu vejo o oposto disso no trabalho da minha esposa, que trabalha com idosos, e idosos muito cultos, pessoas de alta cultura, professores universitários, que já estão em estado já no fim da vida e estão sozinhos dentro de casa. Porque eles prepararam tanto o filho deles para o mercado de trabalho que os filhos deles cumpriram. Certinho, eles foram ótimos na tarefa de preparar o filho para o mercado de trabalho. Mas os filhos não querem saber mais dos seus pais, que estão idosos, dos seus avós, porque eles não foram preparados para a vida. E a gente tem que preparar o nosso filho para a vida. Entender que a gente vai perder, que a gente vai ganhar, que algumas horas a gente vai chorar, tem hora que a gente vai dar risada, que não existe felicidade, mas existe felicidades. Então, a gente não é feliz o tempo inteiro. Nós não fomos feitos para ser felizes o tempo inteiro. A gente tem que aproveitar cada momento de felicidade. Recentemente, eu perguntei para uma mãe que me contou a rotina da criança e eu fiquei cansado. Ele fazia futebol, judô, uma outra arte marcial, natação, inglês, estudava numa escola bilíngue. E eu falei assim, mas que hora que ele é criança? Que hora que ele brinca? Que hora que ele tem ócio? Ah, não, mas ele se diverte muito nas aulas de judô. Não, lá tem um professor que tem um programa para dar para ele. Que hora ele decide o que ele vai fazer para ele se divertir? Ela não tinha uma resposta para me dar. Então, quer dizer, ela está preparando a criança para uma agenda que ela preparou e que ela acha que a criança precisa. Mas ela não está sentindo exatamente o que a criança tem necessidade. E qual que era a queixa da criança? Transtorno de ansiedade. Criança ansiosa já, tamanha agenda que tem que cumprir. Exato. Não está sendo criança. Ele não está tendo tempo para ser criança. Né? Então, nós estamos cobrando que as crianças de 4, de 5 anos comecem a ser alfabetizadas. Espera aí. Algumas delas ainda não têm o desenvolvimento neural pronto para isso. Nisso, assim, os educadores mais assertivos, mais construtivistas, que propõem tarefas mais metódicas para a criança, eles precisam ser um pouco mais flexíveis, porque a criança não desenvolve numa idade hermética, ele desenvolve numa faixa, uma janela de oportunidade neural. Então, quando a gente entende que essa janela, para cada habilidade, ela tem um tamanho diferente, eu vou desenvolver essa criança dentro dessa janela. E eu vou passar a enxergar o desenvolvimento dela numa janela, e não numa faixa etária que eu estabeleci previamente. Então, até a própria visão de educação precisa ser mudada. Nisso, nós temos ótimos exemplos. Por exemplo, a doutora Maria Montessori, que era pediatra, e decidiu se dedicar à educação, né, os estudos dela sobre educação. Ela diz que a criança tem que
aprender no tempo dela, no tempo que o cérebro dela conseguir captar a lição. Tanto que nas escolas que adotam o sistema da doutora Maria Montessori, é perfeitamente possível ter crianças do 2º, do 3º, do 4º ano na mesma sala. E elas vão se desenvolver perfeitamente bem, porque umas vão estar um pouquinho mais adiantadas, outras um pouquinho mais atrasadas. Interessante que as mais adiantadas ajudam as que estão mais atrasadas, e o ser humano se desenvolve encostando no outro. A gente não desenvolve sozinho. É assim que a gente se desenvolve. Põe um ser humano com filé mignon, caviar, morando numa casa no alto da colina, sozinho, mas dê tudo para ele. Vá lá, quando ele ficar adulto, você vai ver, você vai ter uma pessoa completamente demente. Vai ter uma pessoa completamente disfuncional, porque o ser humano precisa de outro ser humano para se desenvolver. Perfeito. E nessa de se isolar, a gente vê um uso hoje muito grande de tela. Uma realidade hoje de tanto de computador, de celular, até onde é saudável. Quando a gente fala, por exemplo, o celular. Uma vez eu vi uma lista assim, até 2 anos, 2 horas, até não sei quantos anos, X horas. Tem realmente isso? Qual o limite dessa criançada no celular? Porque tem uma mãe ou um pai que gosta de lotar a agenda. E tem um outro que fala, filho, toma aqui o celular, fica quieto. O celular acabou virando uma grande babá, né? Eu preciso fazer um monte de coisa e a gente também não pode jogar essa carga de culpa sobre os pais. Hoje, a exigência de manter uma casa funcionando faz com que marido e esposa tenham que trabalhar e trabalhar duro, e às vezes tem pouco tempo para descansar, adoece até o próprio casamento. Então a gente não deve, primeiro, antes de responder, não lançar culpa sobre os pais, mas a gente deve lançar conscientização. As telas foram feitas com um propósito, por empresas privadas que visam lucro. Ou seja, quanto mais tempo e quanto mais essas telas forem utilizadas, mais essas empresas vão lucrar. Por isso, esses algoritmos foram feitos para prender a criança. Quanto mais tempo ela ficar ali, mais exposição ela vai ter, mais dopamina ela vai liberar na parte cá da frente do cérebro, que é o hormônio que faz a criança sentir prazer. Só que, como eu disse antes, a criança e o ser humano não foi feito para sentir prazer e felicidade o tempo inteiro. Então, o que o nosso cérebro faz quando tem muita dopamina chegando na frente? Diminui a produção dos receptores de dopamina. Ou seja, precisa de um estímulo cada vez maior ou de produzir cada vez mais dopamina para eu ter o mesmo prazer que eu tive anteriormente. Então, a tela chama mais tela, que chama mais tela, que chama mais tela. E dependendo do que a criança está vendo na tela, ele vai fortalecer circuitos neurais que não vão ser úteis para a vida adulta. E circuitos que deveriam ser fortalecidos vão ficar boiando. Então, o que vai acontecer? O cérebro vai podar esses circuitos. Então, nós vamos ter crianças que lá no fim da adolescência, que se marca entre 20 e 24 anos, né, quando você tem o fim mesmo da adolescência, que tem circuitos neurais que não são capazes de lidar com frustração, não são capazes de fazer uma amizade de verdade, porque eles têm dezenas de milhares de seguidores, mas eles não têm um amigo, não são capazes de nomear um amigo. E se você colocar na frente, num bolo de adolescentes, eles vão ficar tudo com cara de ué um pro outro, quando cada um não saca o seu próprio celular, né? Eu falei, não, mas aqui é para socialização, né? Mas eu estou socializando aqui. Não está. Então, existem algumas iniciativas. A União Europeia, por exemplo, tem um projeto de lei para que
smartphones sejam proibidos para crianças menores de 14 anos. É um projeto de lei que ainda está em discussão, mas eu acredito que deva ser votado em pouco tempo, para valer para toda a União Europeia. Se a criança tiver alguma necessidade, ele vai ganhar um tijolão. O máximo de jogo que ele vai poder jogar é o da cobrinha. Mais nada, não vai poder jogar mais nenhum outro jogo. Nos Estados Unidos, algumas iniciativas já tentam limitar não a venda de smartphones, mas aí o uso de programas que bloqueiam o smartphone entre 2 e 4 horas por dia. Sociedade Brasileira de Pediatria fala alguma coisa entre 4 horas por dia, mas o fato é, não existe um estudo ainda de longo prazo que mostre exatamente quantas horas de tela é seguro. Mas a gente sabe uma coisa, quando o tempo de tela começa a causar sofrimento e problemas no desenvolvimento, significa que nós estamos diante de um transtorno de dependência digital. Às vezes com 2 horas, com 3, com 4, com 6 ou com 12. Desde que traga prejuízo na qualidade de vida, nós estamos diante de um problema que precisa ser solucionado. Aí eu já parto um pouco até para o nosso assunto também, que a gente chega aí também em condomínio, pensando que algumas situações com a tela é até a questão do não colocar limites. E aí a gente joga para um condomínio, a gente vê que algumas situações fogem do controle, desde um barulho, desde algumas situações. E você, na tua opinião, você acredita que seja muito mais, eu digo, barulho, correria, travessuras, fora do controle do que só da saúde, daquela coisa saudável de criança, muito do que ela recebe em casa ou deixa de receber, e também do limite que ela não recebe? Você acredita que existe muito isso de hoje em dia? Muito. Nós, na cultura individualista, a gente vai morar num condomínio não é pensando em quem vai ser meu vizinho. Você vai para o condomínio pensando na minha casa, que eu vou morar com segurança, nas áreas de lazer que eu vou poder desfrutar, mas dificilmente você compra uma casa, um apartamento no condomínio pensando em quais vizinhos que você vai fazer, né? E a gente tem que começar a partir desse paradigma. Viver num condomínio é viver numa diversidade muito grande. Eu vou ter ali famílias de pessoas mais velhas, que já estão com os filhos criados. Eu vou ter ali famílias que não têm filhos. Vou ter pessoas que moram sozinhas. Eu vou ter crianças que são bebezinhos recém-nascidos. Vou ter crianças que já estão na fase pré-escolar, aquela fase de correria para lá e para cá. Eu vou ter crianças com necessidades especiais. Assim como eu também vou ter idosos com necessidades especiais. Então, morar num condomínio tem que partir da premissa que a partir do momento que eu entro nesse condomínio, eu tenho que aprender a viver na diversidade, eu tenho que ensinar os meus filhos também a viver nessa diversidade, né? Então, eu vou ter coleguinhas que são mais agitados, eu vou ter coleguinhas que vão ser mais quietinhos, eu vou ter coleguinhas que não toleram barulho, eu vou ter colegas, por exemplo, que são neuroatípicos ou neurodivergentes, têm algum transtorno, e essas crianças não conseguem lidar muito bem com excesso de estímulo, coisas muito coloridas, piscantes, barulhos muito altos. E na hora de eu preparar a festinha de aniversário do meu filho, que é neurotípico, eu tenho que pensar, ali no 5º andar, no 4º andar, tem uma criança que ele não lida bem com o barulho. Então, que tal eu preparar uma festinha que tenha menos barulho, em respeito a ele, para respeitá-lo, né? Mas o individualismo é tão complicado que o meu filho merece. Então eu quebro qualquer regra porque o meu filho merece. Não, seu filho não está sendo preparado para ter só o que ele merece. Ele está sendo preparado para a vida. E a vida
não é tudo que a gente quer, é aquilo que é possível. Então tem coisa que é possível, tem coisa que não é possível. E para conviver num condomínio, eu tenho que aprender isso. Que talvez no andar de cima vai ter um de 3, 4 anos que tem gasolina aditivada plus e que tá lá 8, 9, 10 da noite, você escuta o sapatinho para lá e para cá, para lá, para lá, para lá. Nossa, mas esse pai é mal. Não, uma criança de 3 anos faz isso mesmo. Eu tenho que entender isso. Mas, poxa, me incomoda. Ok, mas daqui a 2 anos ele cresceu. Daqui a 2 anos ele cresceu e ele já vai estar em outra etapa de vida. Então, o desafio de viver num condomínio que tem crianças, adultos, idosos, pessoas solteiras, é aprender a conviver com a divergência, conviver com pessoas que não são iguais a mim. Uhum. Fabrício, tem até você até citou dos neurotípicos, neurodivergentes, a gente vê a questão do colar, do quebra-cabeça e tudo mais. Qual o posicionamento, por exemplo, do síndico, de quem mora em condomínio? Você já disse assim, ter essa empatia numa festa de aniversário. Mas quando a gente ouve um barulho, um grito, qual o teu conselho quando a gente tem um vizinho assim, por exemplo, um síndico que hoje está nos assistindo? Poxa, tô lá com uma situação onde tem uma criança neuroatípica de um lado e um vizinho mais idoso reclamando da criança. Como conscientizar? A primeira coisa, você falou bem, é conscientizar. Explicar para aquela pessoa que aquela criança tem uma divergência neurológica, que faz com que ele não tenha comportamentos que muitas vezes são esperados socialmente. Explicar significa alguém usar uma linguagem acessível e que o outro compreenda isso. Então, isso pode ser feito de maneira verbal, mas também pode ser feito de maneira não verbal. Você pode fazer uma cartilha. Você que é um síndico do prédio, pode pedir alguém, alguma equipe, para fazer uma cartilha de orientações. Ao lidar com a criança que está devidamente identificada como neurodivergente, isso é importante, porque muitas pessoas antigamente não sabiam nem que existia esse colarzinho. Então, vê a criança com o colarzinho, que bonitinho, ganhou na escola uma medalha, filho. Eu falei, não, isso é a minha identificação. É a identificação que vai falar, opa, eu preciso ter um olhar para essa criança, porque eventualmente, por exemplo, se alguém soltar um cachorro, ele começar a latir muito alto, essa criança vai ter algum problema. Então, pode ser que você veja ele só de fone, e você não sabe que ele é neurodivergente, fala assim, aquele menino é antipático, né? Conversa com ninguém, só vive de fone. Eu falei, não, ele está usando um abafador de som, porque os sons, as informações, o excesso de informação dói na cabeça dessas crianças, desses adolescentes. Tanto que nas novas séries que têm saído, e ainda bem que os streams estão produzindo séries agora sobre neurodivergência, a gente vê isso muito bem explicado. Elas falando, o estímulo dói, luz demais dói, barulho demais dói. E aí, eventualmente, a criança pode ter uma crise. Quando todos do condomínio conhecem isso, ou sabem a respeito disso, fica menos difícil a gente ter uma reação positiva. Ou até pedir ajuda para alguém, conversar com a mãe. Eu conheço fulano que fez isso com o filho, péssimo conselho. Pergunta para a mãe assim, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer nessa situação? Você vai ganhar 2 coisas. Primeiro, você vai ganhar um amigo, que é o seu vizinho. Segundo, essa mãe, que é sua vizinha, vai ganhar alguém que ela possa confiar, eventualmente no momento de crise. Então, produzir um material gráfico que seja distribuído entre os condôminos, promover palestras,
joia, mas é muito pouco eficaz na maioria dos condomínios, porque como o pessoal tem agenda muito bagunçada, assim, nem sempre você vai conseguir reunir todos. Basta você pensar numa reunião simples de condomínio para decidir que cor que vai ser as sombrinhas da piscina. Vai 3 membros do condomínio, 4, o resto não aparece lá. Ah, vamos fazer uma palestra sobre neurodivergência. Provavelmente vai só o morador que tem a criança neurodivergente. Então, eu tenho que pensar em alternativas que consigam alcançar o máximo de condôminos possíveis e com uma linguagem que todos vão compreender. Perfeito. Até nessa questão já entrando mais em condomínio, eu fico imaginando o teu olhar quando você está no condomínio. Você já disse que teve a experiência de morar em condomínio. Quando é o doutor Fabrício olhando um playground, olhando uma brinquedoteca, o que você enxerga lá que às vezes até te dá arrepio? Um monte de coisa. A primeira coisa, juro, a primeira coisa é um buraquinho que tem na parede, que se você enfiar qualquer objeto ali dentro, dá um chocão em você, sabe? E as crianças, na medida que vão passando um aninho, começam a engatinhar, andar. Ah, mas eles não têm um dedinho suficiente para enfiar na tomada. Quem falou em dedinho, meu amigo? Você pode pegar a ponta de uma caneta e enfiar na tomada, você pode pegar um clipe e enfiar na tomada. Então, a primeira coisa que eu olho é se tem tampinha nas tomadas. Segunda coisa, os objetos de interesse das crianças estão em locais altos, que eles têm que escalar para pegar, porque essa é uma fonte de acidente. Então, os objetos que as crianças vão brincar têm que estar no nível de acesso das crianças. Então, para cada faixa etária tem um nível de acesso apropriado. Objetos que são perigosos não devem ser colocados no alto, tem que ser colocados num lugar fora da visão. A criança não pode ver, porque se ele vir, ele vai querer ir lá buscar. Então não adianta colocar no alto, tem que colocar fechado. Outra coisa que me dá arrepios, quando o condomínio, por exemplo, tem lá na área comum, tem uma mini cozinha. Alguns condomínios têm, fazer um churrasquinho, tem um fogão, tem uma geladeira, tem uma churrasqueira, tá cheio de espeto, e não tem nenhum portãozinho isolando essa área. Ou seja, qualquer criança que está nessa área comum tem acesso a essa cozinha livremente, com tudo que tem ali. Inclusive os espetos e se tiver faca, ou podem abrir o gás e etc. Tal. Então a gente tem que pensar bem assertivamente nessas crianças. Poxa, o que eu posso fazer então? Vamos colocar um portãozinho, esses portãozinhos pequenininhos que tem cachorro. Outra coisa que me dá arrepio, escada. Criança que está aprendendo a andar, eles não andam, eles disparam. Né? Você já reparou que ele não anda, ele dispara, vai embora. E se tiver degraus na região da área comum e não tiver portõezinhos para poder fazer a delimitação, essas crianças podem se machucar. Aí vai passear de ambulância para poder tomar ponto e vai ganhar um gesso no braço, na perninha depois, por algo que era evitável. Uma coisa é um acidente que acontece por algo que a gente não tinha previsto, é imprevisível, né? Caiu um raio lá. Outra coisa é você ter um acidente por algo que era 100% prevenível. Esse acidente tem que ser revisto, revisitado, reestudado. Tudo que aconteceu de acidente no condomínio tem que ser recontado, não para achar culpados e nem para abrir inquérito contra ninguém, mas para a gente melhorar os nossos processos para que não venha a se repetir. E até pensando, aconteceu alguma coisa no condomínio.
seja um engasgo, aí até você pode separar um para a situação de cada passo, para cada situação. Mas foi um choque, foi alguma questão? Qual o passo a passo, por exemplo, até do síndico, de quem está por perto? Vamos pensar no engasgo. A criança engasgou. Aí o que acontece? Ligam para o síndico, como se o síndico tivesse todas as soluções, que é assim que acontece. Quebrou não sei o quê, vou ligar para o síndico. Então, tocou o telefone, meu filho engasgou. Me ajuda. Então você imagina essa sequência que você propôs. A criança está engasgada, o pai em desespero liga para o síndico não está no prédio, ele liga para o porteiro. O porteiro vai tentar descobrir onde é que está a criança engasgada para ele poder ir lá ajudar. Todo esse tempo aí, a primeira coisa que devia ter sido feita não foi feita. Pedir ajuda. Então, se você não tem preparo em primeiros socorros, primeira coisa que você tem que fazer, alguém, por favor, 193, 192, telefone dos bombeiros, telefone do SAMU. Primeira coisa, antes de tentar acudir. Segunda coisa, tira os curiosos de perto. Quando você junta aquele monte de curiosos por perto, você atrapalha a gente identificar o que precisa ser feito. Então, até quem vai prestar socorro, então suponhamos que tem alguém que sabe prestar o socorro. Eu sei prestar o socorro, mas tem tanta gente ali que essa pessoa não consegue chegar perto. Eu fui acudir recentemente, no ano passado, uma moça que foi atropelada de moto aqui no Cambuí. E ela caiu no meio da rua e ficou com a perna torta e o pescoço torto. Ou seja, não podia mexer nela. Primeira coisa, eu estava passando, estava cansadão, estava voltando para casa. Falei, vamos lá, não tinha ninguém. Alguém, por favor, 193 ou 192. Eu já designei quem estava passando na rua. Você, por favor, não deixa ninguém chegar aqui perto. Nisso já chegou umas 15. Eu falei, se tem alguém aqui que é médico, fica aqui. Eu sou. Se vocês não são, por favor, saiam, vocês estão atrapalhando. Passou um outro rapaz, eu falei assim, faz o favor, ela está no meio da rua, bloqueia o trânsito, senão vai vir um outro carro, nós vamos ter um segundo acidente. E eu estou aqui no telefone tentando falar com o SAMU, com o bombeiro, o que quer que seja. Verifiquei os sinais vitais dela, vi que estava tudo bem, vamos esperar, porque eles têm a técnica de imobilizar o paciente, colocar ele na maca, fazer o transporte com segurança. Eu tinha avaliado que ela estava com a posição de pescoço um pouco suspeita, ela não estava sentindo uma das pernas. Então, eu já avisei isso para o colega que estava do outro lado da linha. Então, ele já mandou a equipe já para isso. Uhum. Quando a equipe chegou, a rua estava limpa. Não tinha carro prendendo na rua. Ela foi atendida, colocada dentro da ambulância e levada para o Marigate. Depois eu até passei na loja onde ela trabalha no Empório lá, e fui pedir notícia dela, e ela estava muito bem, graças a Deus, não teve fratura. Ela falou, foi só o susto, viu, doutor? Eu falei, graças a Deus foi só o susto, e não vamos ter mais não, né? Vamos tomar bastante cuidado. Mas em relação ao acidente com criança, é mais ou menos a mesma coisa. Então topou duas crianças no futebol, uma deu uma cabeçada na outra. Ok, não vamos fazer muvuca. Alguém, por favor, pede socorro. Né? Se a criança perdeu a consciência, não tente enfiar dedo na boca para puxar a língua, não tente fazer manobras bruscas, porque se essa criança tiver sofrido algum tipo de traumatismo craniano, você vai piorar o prognóstico dela. No caso do engasgo, se você não sabe as manobras de desengasgar, e às vezes essas manobras podem fraturar a costela da criança. E é melhor ter uma criança com a costela quebrada viva do que uma criança com a costela inteirinha dentro do caixão. Só que para fazer isso você tem que ter treinamento. Então, liga, pede ajuda. O bombeiro, enquanto a viatura não chega, ele vai te orientando pelo telefone. Põe a criança no seu joelho com a barriguinha para baixo. Dê agora 2, 3 tapas nas costas, de baixo para cima. Então, o melhor amigo na hora do acidente
é pedir ajuda de quem tem preparo para isso. Condomínios muito grandes, na minha opinião, deveriam ter treinamentos um pouco mais sérios em relação a primeiros socorros. Então, condomínios muito grandes deveriam ter os seus porteiros preparados, pelo menos para saber de cor o número do bombeiro, saber de cor o número do SAMU e conhecer minimamente essas coisas. Assim, gente, não vamos aglomerar aqui em volta, não. Ou pega uns cones, já coloca, proatividade nesse sentido. Isola a cena do acidente para que o acidentado seja atendido de forma correta. Então, isso é algo que o síndico pode fazer proativamente para preparar a equipe que vai trabalhar com ele. Porque ele não vai estar o tempo todo lá. Uhum. Ainda em condomínio, teve alguma situação, por exemplo, daqueles super contagiosa, que é a pé, mão e boca. Aí chegou isso nos ouvidos do síndico, por exemplo. 3, 4 casos. O que faz? Já é um alarde de vamos fechar a brinquedoteca, vamos passar álcool 70 em tudo. O que nesses casos, doenças mais contagiosas, qual o procedimento correto? O primeiro procedimento é procurar os casos índices, os casos que estão positivos, e perguntar qual foi a orientação que você recebeu do seu médico. Você precisa de isolamento respiratório ou de isolamento de contato? Porque tem doenças que são de transmissão respiratória, tem doenças que são de transmissão por contato. Então, para cada tipo de isolamento, você tem uma prevenção diferente. Então, se for, por exemplo, síndrome mão-pé-boca, que é transmitida por gotículas de saliva, então ela pode tanto ser transmitida por via respiratória quanto por contato. Então, essas crianças que estão doentes, olha, enquanto tiver alguma lesão, vamos deixar ela em casa e, enquanto isso, já avisa a equipe de limpeza que tem que fazer uma limpeza chamada limpeza terminal, onde é aplicado um produto desinfetante em todos os brinquedos. Isso é algo que também acontece muito em escolas infantis. Eles têm muito cuidado para a higienização dos brinquedos internos, que ficam dentro daqueles tapué grandão, e muitas escolas esquecem de higienizar os brinquedos que ficam ao ar livre. Esses brinquedos, quase ninguém vai lá lavar eles. Então, a gente tem que lembrar que brinquedo de uso coletivo tem que ter uma rotina de higienização, tanto os que são usados em ambiente externo quanto interno. Ótimo. A gente tem aqui uma última pergunta, doutor Fabrício. Produção! Mas uma última pergunta. A gente sabe que você não é síndico, mas a gente sabe que tem um segredo na sua vida. Não vou revelar nada aqui, viu? Olha. Mas segredo assim que permeia a tua jornada, a tua caminhada, a tua carreira, que vale a pena abrir para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Qual o segredo do Fabrício que vale a pena todo mundo que está aqui ouvir? Ouça mais do que fale. Esse é um segredo que eu tento cultivar e eu digo para você que nem sempre eu consigo. Às vezes eu falo mais do que eu escuto. Mas é um segredo que as pancadas que eu tomei da vida me fez valorizar muito esse segredo. Ouvir mais do que falar. E talvez a gente falando aqui sobre acidente, sobre criação de filhos, se a gente ouvir aquele idoso que está se queixando do barulho da criança e fazer esse idoso ouvir essa mãe, né, que está tendo um problema para a criação do seu filho, está espoleta demais. Se um ouvir o outro, a coisa vai fluir melhor. Agora, se chega todo mundo falando, vai ter um embate. E o risco do embate sair mal é muito grande. Então, um segredo que eu tenho
tentado cultivar e tenho buscado com muito afinco é ouvir mais, ouvir melhor, ouvir de forma qualificada, e dessa forma eu consigo entender um pouco mais como o outro está sentindo, e aí eu passo a modular a minha reação em direção àquilo que eu recebi. Excelente. Ou escutar mais. Sim. Vamos aproveitar, doutor Fabrício. Às vezes as pessoas estão te assistindo e falaram: poxa, eu gostei desse pediatra. Quero que ele seja o pediatra da minha filha ou do meu filho. Eu quero trazer o doutor Fabrício a dar uma palestra aqui no meu condomínio. Quero saber mais. Quero acompanhar o trabalho do doutor Fabrício. Pode olhar para essa câmera aqui. É a câmera da verdade? A câmera da verdade. Nossa. Fala teu Instagram, fala se você quiser deixar um site, um contato. Sim. Fique à vontade. Eu estou começando a produzir material para o Instagram. O meu Instagram é fabricio.pediatra, @fabricio.pediatra. Mas eu também tenho um site que eu já cuido há muitos anos, que chama pediatriasimples.com. Nesse site eu divulgo textos bem enxutos sobre temas relacionados justamente à criação de filhos. Então, sobre vacinas, sobre sono seguro, sobre segurança, tem matéria lá. Tem matérias também que não tem a ver só com pediatria, eu também falo um pouco sobre pensamento, livro, filosofia. Eu sou uma traça de comer livros, então eu falo sobre teologia, sobre espiritualidade, sobre como a gente levar o nosso filho para a vida de forma completa. Então, se você quiser, entra nas minhas redes sociais, no @fabricio.pediatra. Lá no Facebook você também encontra fabricio.pediatra ou no pediatriasimples.com. Excelente, Fabrício. Que prazer foi ter você aqui, conversar com você, ouvir tua história, a tua perspectiva de vida, a tua especialidade. Foi uma aula aqui. Foi muito gostoso ter esse bate-papo com você. Espero que você assista novos convites. Vai ser um prazer te rever e ter você aqui novamente. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E acompanhe mesmo, não só o Fabrício, lá, @fabricio.pediatra, até eu guardei, mas também Segredos dos Síndicos. Eu prometi que seria uma aula, que teria um especialista. Olha essa visão bacana sobre o cuidado com a criança, não só como pai, como mãe, mas também como um adulto responsável dentro do condomínio, na sociedade, que também pode ajudar a cuidar das crianças. Continue nos acompanhando, 8ª temporada, e coraçãozinho aqui também para a produção. Produção carinhosa, você viu? Acompanhe a gente. A gente volta no próximo episódio. Um abraço. Tchau, gente.